Os acessórios e os PCs mais loucos da First Place você encontra na Rockets. O link tá na descrição. Confere lá. Será que meu destino é editar, é produzir, é criar, é divertir? Talvez. Não sei quanto a vocês, mas eu acho que o destino é uma coisa até que um pouco engraçada. Parei pra pensar por um pequeno momento no estado em que eu tô, e sim, eu sei que eu já falei um pouco sobre isso, que eu paro constantemente pra pensar, mas, sabe, pensar nunca é demais. E na questão de destino, no meu caso foi bem interessante, porque conforme foi passando os ocorridos, sempre quando acontecia algo muito bom ou bom, vinha algo ruim, sem exceção. Tipo a montanha-russa. Quando eu comecei a trabalhar com edição, eu tava numa época que, ao mesmo tempo onde todas as pessoas ao meu redor viam que o que eu fazia era bom, que tinha um bom fruto, eles viam que nesse fruto ali, mesmo sendo bom, ele não saciava a fome, sabe? Foi nesse momento que, mesmo pegando alguns trabalhinhos de casamento e aniversário, meu pai chegou até a mim e impôs a seguinte coisa: arrume um emprego com carteira assinada. E no meio da minha busca nos classificados pra procurar, pra ver se eu acho algum emprego, meu primo, ele me liga, sabendo da minha situação, e ele fala que tá precisando de um cobrador, porque ele era dono de uma lotação, um pequeno micro-ônibus que roda no município de São Vicente. Como eu não tinha nada a perder, lá fui eu fazer o curso obrigatório sobre algumas coisas relacionadas a trânsito. Quando eu acabei esse curso e estava pronto para exercer a função de cobrador, meu primo, ele chega até mim e percebe que não era para eu fazer aquilo. Ele sabia que, tipo, mesmo se eu ia fazer, eu não ia fazer feliz, porque eu ia estar fazendo um negócio que eu não gostava. Então, por meio de um contato, ele conseguiu descobrir outro produtor de vídeo que estava precisando de edição. Perfeito. Era pra ser, mas lembra que vem uma coisa boa, vem uma coisa ruim. Então, no caso, o que aconteceu foi eu ter voltado pra mesma coisa do que eu fazia antes, que era trabalhinhos de casamentos e aniversário. O dinheiro era maior, só que o tempo que eu levava pra fazer era o tempo que no outro emprego eu poderia já até fazer 3, então não compensava tanto. Nesse tempo, que foi mais ou menos 2012, o canal Ricardo Jogando estava sendo criado. Tudo bem que no começo não tem nada a ver de como ele estava agora, como vocês conhecem ele atualmente, só que foi um marco para um capítulo grande que estava por vir. Nessa época aí eu fiquei aproximadamente 6 meses dando atenção maior ao canal, justamente porque eu não tinha achado nenhum emprego e as edições que eu tinha na época eram bem reduzidas, então o tempo livre que restava eu produzia para mim, produzia para o canal. Já em outubro as discussões em casa eram constantes por causa do canal, por causa que eu não achava nenhum emprego, porque, enfim, eu não conseguia ajudar em casa, contas, etc, etc, etc. E o meu canal mais uma vez foi ameaçado a parar. Nesse ponto, muitas vezes ele tinha sido ameaçado a parar. Meu pai até me obrigou um fim de semana a ir acompanhar ele um trabalho num prédio comercial, indo como ajudante. Eu confesso que no dia eu fiquei muito nervoso, mas hoje eu entendo o porquê. Logo em seguida tive minha primeira BGS. E realmente, a primeira a gente nunca esquece. Gable, Marques, Fodones, Castanhari, Edu, Denis Snyder, Pitan, Rolandinho. Cara, muita gente que tava lá me ajudou a dar um gás e permanecer, continuar com o trabalho que eu faço. Foi nessa BGS que eu conheci o Damiani. A gente falava pouco, mas foi aí que ele conheceu o meu trabalho. Além de mim, Sam e Brian formavam um grupo que foi responsável pela, considerada por muitos, a melhor cobertura da BGS 2012. Cada um de nós dando o nosso melhor, o Sam entrevistando, o Brian na produção e eu, como sempre, editando. O vídeo da entrevista com o Marques me abriu muitas portas. Na época isso me deu um pouco mais de destaque do que eu tinha e muita gente me acompanha desde lá. E aí do nada meu canal virou quase um portfólio do meu trabalho. E isso era ótimo. Mas aí chega a montanha-russa novamente. Participei da produção de vídeos de uma campanha política, mas no final não deu nada certo. Apenas promessas. Chegando no final do ano me surgem 2 oportunidades, uma de edição e outra de diagramação. Foi claro que meus olhos brilharam para edição, só que a equipe já demorou para responder, demorou para me chamar para os testes. E aí eu fiquei meio indeciso, porque poderia acontecer de eu negar a diagramação e também não ser admitido no de edição. E aí eu acabaria perdendo os dois. Foi então que eu entrei no setor de criação de uma espécie de gráfica, fazendo jornais para supermercado. Eu confesso que o ambiente era bem pesado e virou minha rotina de cabeça para baixo. Trabalhava das 1 da tarde até as 10 da noite. E você não tinha calma no trabalho.
porque era muita pressão, o chefe era muito exigente, você tinha que fazer de 3 a 6 modelos de jornalzinho por dia, então era bem maçante. Minha válvula de escape para tentar deixar o ambiente um pouco mais descontraído era as imitações. Como o Silvio Santos era sempre o clássico, eu conseguia tirar umas boas risadas da galera. E aí ficava mais tranquilo. 3 dias depois de ter entrado na Gafka, o pessoal da vaga de edição me chama para fazer um teste. Aí eu pensei comigo mesmo, nossa, dessa vez foi rápido. Fiz o teste, mostrei o vídeo da entrevista do Marques e a vaga era minha. Eu entrei para a equipe da Marítima Soluções, que fazia alguns consertos de manutenção de micro e assim vai. E nessa época eles estavam criando um novo setor que seria um setor de publicidade e propaganda. E também algumas produções locais. Então, além de comerciais, eu fui fazer outras coisas relacionadas da área, como programas de TV. Com salário fixo, eu montei meu PC novo, mesmo sem placa de vídeo, mas eu montei. E eu fazia sempre um esforço para continuar alimentando o canal, no mínimo que seja uma vez por semana, porque foi por meio dele e por meio de quem assiste que tudo aquilo que eu estava passando se tornou possível. Lembrando que o Sam começou a trabalhar comigo também. Depois disso, dei uma força para o NoobDub na Batalha dos Games, que a TGS estava fazendo a cobertura lá, e aí lá eu reencontrei o Damiani e conheci o Pete e o Snice. Lembra do vídeo do Marques que eu falei lá do começo, que muita gente me acompanha desde aquela época? Então, uma dessas pessoas é a Mari. A Mari começou a me acompanhar por causa da entrevista do Marques e conheceu o Sam, que apareceu nos meus vídeos. Na YouPix eles se encontraram e estão juntos até hoje. E o círculo de amizade só vai aumentando. Meus caros, foi um ano muito bom até agosto. A partir daí, meu carrinho desceu do pico até o chão. A empresa se separou. A parte de manutenção permaneceu marítima e a parte de publicidade, propaganda e produções locais, ela se tornou 360 pixels. Nisso de cada um para o seu lado, o clima começou a ficar estranho. Só que aí teve um negócio. Por mais que eu estivesse trabalhando fixo, eu não estava com a carteira assinada ainda. E aí meu pai foi cobrar sobre isso, porque, precavido que era, né, ele queria apenas que eu tivesse alguma garantia. E além desse fator, ele também começou a questionar a minha atenção que eu estava continuando a dar para o meu canal, para as minhas produções, que é lógico que continuava. Pois é, nesse ponto aí que a gente começou uma campanha publicitária para uma escola técnica que ela abrange todo o litoral paulista. Como o trabalho em Cubatão era intenso e às vezes eu chegava muito tarde em casa, como por exemplo Cubatão e Humaitá, que eram as distâncias do trabalho para casa, são separados por pista e pedágio, eu pensei que eu poderia fazer algo maior daquilo que eu já estava fazendo. Eu tinha vontade de sair de casa, mas não pelos problemas que eu estava causando por dar atenção ao meu canal, mas justamente porque eu poderia ter mais liberdade para gravar a qualquer momento, a qualquer dia, as horas, enfim, não teria tanta rigidez porque eu teria um horário mais livre e também eu poderia fazer com que o meu trabalho, que eu atualmente já fazia, desse certo. Basicamente eu abri o meu próprio negócio, eu ia continuar trabalhando por conta própria, só que dessa vez ia ser pra valer. Foi então que surgiu a ideia da Casa da Edição. Conversei com o Eric, que já era interessado do gênero e também estava procurando algum lugar para morar. Conversei com o dono da empresa que eu trabalhava, que precisava de um lugar para gravar, e conversei com o amigo da locatária, que também precisava de algum lugar para fotografar. Nisso, esse lugar seria a sala da Casa da Edição. Com essas confirmações, mesmo não tendo nenhum cliente no começo da casa, a gente poderia dar prosseguimento, pagar as contas e comprar algumas coisas e utensílios de casa sem problema nenhum. Foi aí então que eu saí da casa dos meus pais. Voltando à campanha, tudo começou a se misturar. Faltava internet na empresa, todo mundo vinha pra cá pra usar a internet da casa, aí tinha problema com prazo, era informação errada. Olha, foi um caos, mas nós conseguimos acabar a campanha semanas antes da BGS 2013. Nesse meio tempo, para me dar um sopro de esperança, eu fui convidado pelo Damiani a editar a cobertura da TGS na Brasil Game Show. O que, é claro, me deixou ainda mais feliz, e na casa a gente já estava começando a editar para os poligonautas. Já no meu emprego tinha dado o dia do pagamento e, por infelicidade, o chefe sumiu. Não respondia Facebook, celular, não era encontrado em casa, e esse dinheiro aí que a gente estava precisando, esse dinheiro que todo mês caía, mas que nesse mês tinha atrasado, era o dinheiro para pagar as contas e o dinheiro que a gente ia pagar a BGS. E eu não tinha só eu para me preocupar, eu tinha um Eric também. Minha cabeça naquele momento chegou a ponto de explodir.
Mas eu precisava tomar uma decisão. E a decisão era entre ficar em casa, não ir para a BGS e não gastar nenhum dinheiro, ou pegar dinheiro emprestado para, quem sabe, alguma coisa boa acontecer por lá. Para tomar minha decisão, eu levei em consideração duas coisas. Primeiramente, eu já tinha me compromissado com a TGS, então para cumprir a palavra eu deveria ir. E também porque eu pegando base nos eventos anteriores, em tudo de bom que tinha acontecido por lá, algo bom também estaria para acontecer na BGS. Eu tava certo. E foi pedindo dinheiro emprestado do pai do Eric que subimos a serra e fomos rumo ao Expo Center Norte. Chegando lá e cientes da nossa situação, a equipe da TGS ela se reuniu e nos deu uma ajudinha de custo, uma ajuda bacana. E essa ajuda foi crucial pra gente permanecer lá por São Paulo todos os dias do evento. Lembra quando eu disse que o círculo de amizade só tava aumentando? Pois bem, a Mari mostrou os amigos do Sam para as amigas dela e é claro que eu tava no meio. E nisso, alguém se interessou por mim, mesmo com aquele bigode que espantava a todo mundo. Começamos a conversar, vimos coisas em comum e aí na BGS a gente se encontrou pela primeira vez. Tudo bem que por causa da nossa vergonha e também pelo meu trabalho puxado, eu não consegui ficar ao lado dela por muito tempo. Mas foi ali que eu encontrei pela primeira vez o amor da minha vida, minha amada Amanda. Depois de ótimos dias de gravação e edição, conhecendo pessoas novas, encontrando e reencontrando amigos, o evento acabou. E quando voltamos para casa, sentamos, fizemos as contas, percebemos que a gente estava no vermelho. O valor em dívidas era muito maior do que o que tínhamos para receber. Mesmo que o meu último salário do meu antigo emprego já tivesse sido pago, não ajudava muito. Foi então que, juntamente com os poligonautas, a casa começou a editar para o Platina e para o Damiani. Produzindo em média 5 vídeos por semana, foi isso que salvou a casa. Isso que ajudou a casa a permanecer de pé nos primeiros meses. O ano chegou ao fim e eu e a Amanda firmamos o nosso relacionamento no dia 31 de dezembro. A partir daquele momento, eu fui um homem mais feliz, porque ela me faz muito bem. Alguns se vão, outros passam e o felino começa a integrar a equipe da casa da edição. E nesse meio tempo é claro que meu canal não parava. Eu tentei me aperfeiçoar mais nas imitações e depois de tanto pessoal pedir, e com uma consultoria especial do Rato Borrachudo, eis que surge o quadro Castiga Joga. Foi o que me levou para um patamar de views e inscritos que eu jamais imaginei chegar. Hoje eu tenho um canal consideravelmente grande, tenho a namorada ideal e continuo trabalhando com o Damiani, o cara que mais me ajudou desde o começo. É nítido ver que ele só quer o bem das pessoas e ele é um grande amigo, juntamente com a Mari, as edições com o Felino e o Platina, que também sempre ajuda. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu escolhi bem meu destino, aquilo que eu gostava, minha força vital, mesmo depois de todos os tropeços. Você só vai ter alguma evolução na vida se você tiver uma queda. Se tudo acontecer bem, você vai acabar se acomodando. Então, cara, é só aí que você evolui. Se você tem uma queda, é aí que você pode mostrar o seu valor, pode mostrar a sua força. Mostrar que você é forte o suficiente para levantar a cabeça e continuar caminhando. O trajeto pode ser longo, demorado, sim, pode. Mas persista. Persista e não corra. Porque se você correr é capaz de você cair muito rápido, quebrar suas pernas e não levantar mais. Se você não sabe qual é o seu destino, faça o bem. Eu creio que nessas ações você vai encontrar o que você quer fazer, a sua força, a sua motivação. Agradeço a Deus por ter sempre fé para prosseguir e a todos que me ajudaram nessa caminhada. Será que meu destino é editar, produzir, criar, divertir? Sim, esse é o meu destino. Qual é o seu?